Os homens são assim, não acreditam em nada. Pois saiba que fui, e que ela adivinhou o motivo da consulta antes mesmo que eu lhe dissesse sobre o que era. Apenas começou a botar as cartas na mesa e disse-me: "A senhora gosta de um homem." Confessei que sim, e então ela continuou a botar as cartas, combinou-as, e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse. Acredita deveras nisso? Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como tenho andado por sua causa, você sabe disso. Já lhe disse, não ria de mim. Não ria. Qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na Rua da Velha Guarda. Não passava ninguém na ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa neste mundo. Se ele não acreditava, paciência, mas o certo é que a cartomante acertara tudo. Que mais? A prova é que ela estava tranquila e satisfeita. Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança, e ainda depois foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu, e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como se tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida, e logo depois em uma negação total. Camilo não acreditava em nada, porque não poderia dizê-lo, não possuía um só argumento, limitava-se a negar tudo, e digo mais, por negar é ainda afirmar, e ele não formulava a incredulidade. Diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Vilela, Camilo e Rita. 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Bem, vamos a ela. Os 2 primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira do magistrado. Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico, mas o pai morreu e Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe arranjou-lhe um emprego público. No início de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com a jovem formosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir uma banca de advogado. Camilo arranjou-lhe a casa para os lados do Botafogo e foi a bordo recebê-lo. Essa é a minha esposa. É o senhor, não imagina como meu marido e seu amigo. Falava muito do senhor. Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram deveras amigos. Depois, Camilo confessou de si para si que a mulher de Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente era graciosa e vivia nos gestos. Olhos cálidas, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos, contava 30 anos. Vilela 29 e Camilo 26. Entretanto, o porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho do que sua própria mulher, enquanto Camilo era ingênuo na vida moral e na vida prática também. Faltava-lhe tanto a ação do tempo como óculos de cristal, que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos, nem experiência, tampouco intuição. Uniram-se os 3, convivência trouxe intimidade, pouco depois morreu a mãe de Camilo, e nesse desastre que foi, os 2 mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do seu enterro, dos sufrágios e do seu próprio inventário. Rita a tratou especialmente do coração, e ninguém o faria melhor. Como daí chegaram ao amor, não o sabe ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e muito bonita. Odor feminino. Eis o que ele aspirava nela, e em volta dela, para incorporá-lo em si próprio, liam os mesmos livros, iam junto a teatros e até mesmo passeios preferidos de ambos. Agora, a ação da pessoa, os olhos teimosos de Rita, que procuravam muita vez os dele, que os consultavam antes de o fazer ao marido, as mãos frias, as atitudes insólitas. Um dia, fazendo ele anos, recebeu de Vilela uma rica bengala de presente, e de Rita apenas um cartão com vulgar cumprimento a lápis. E foi então que ele pôde ler no próprio coração. Não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. Palavras vulgares, mas há vulgaridades sublimes, ou pelo menos deleitosas. A velha caleça da praça.
em que pela primeira vez passeaste com a mulher amada. Fechadinhos ambos, vale o carro de Apolo. Assim é o homem, assim são as coisas que o cercam. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele, o envolveu todo, fez-lhe ter espasmos nos ossos e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Vexame, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura. Mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus escrúpulos! Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé, e aí foram ambos estrada fora, braços dados, pisando folgantemente por cima de ervas e pedregulhos, sem padecer nada, mais que algumas saudades, quando estavam ausentes um do outro. A confiança, a estima de Vilela continuavam a ser as mesmas. Daí a algum tempo, Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco, como desconfiado. Rita deu-se pressa em dizê-lo ao outro, e sobre isso deliberaram. A opinião dela é que Camilo deveria tornar a casa deles, tatear o marido e pode ser até que não lhe ouvisse a confidência de algum negócio particular. Camilo divergia. Aparecer depois de tantos meses era confirmar a suspeita ou a denúncia. Mais valia acautelar-se do que sacrificando-se por algumas semanas. Combinaram os meios de se corresponderem em caso de necessidade e separaram-se com lágrimas. No dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo um bilhete de Vilela. Vem já, à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Era mais de meio-dia. Camilo saiu logo na rua, advertiu que teria sido mais natural chamá-la ao escritório. Por que em casa? Tudo indicava matéria especial, e a letra, fosse realidade ou ilusão, afigurou-se trêmulo e combinou todas essas coisas com a notícia da véspera. Sentindo a ameaça do perigo e a probabilidade de algo pior acontecer, quase no fim da Rua da Guarda Velha, o Tiburi teve de parar. A rua estava atravancada com a carroça que havia acabado de cair. Camilo, em si mesmo, estimou o obstáculo e esperou. No fim de 5 minutos, reparou que ao seu lado, à esquerda, ficava a casa da cartomante, a quem Rita consultara uma vez, e ele nunca desejou tanto crer na lição das cartas. Olhou, viu as janelas fechadas quando todas as outras estavam abertas e pelejadas de curiosos do incidente da rua. Dir-se-ia a morada do indiferente destino. Camilo reclinou-se no tiburi para não ver nada. A agitação dele era grande, extraordinária, e do fundo das camadas morais emergiam alguns fantasmas de outro tempo. As velhas crenças, as superstições antigas. O cocheiro propôs-lhe voltar à primeira travessa e ir por outro caminho. Ele respondeu que não, que esperasse. Inclinava-se para fitar a casa. Depois fez um gesto incrédulo. Era a ideia de ouvir a cartomante, que lhe passava ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas. Desapareceu, reapareceu e tornou a esvair-se no cérebro. Mas daí a pouco moveu-se outra vez as asas mais perto, fazendo uns giros concêntricos. Na rua gritavam os homens, safando a carroça. Então resolveu ir consultar a cartomante. Vejamos o que lhe te traz aqui. O senhor tem um grande susto e quer saber se lhe acontecerá algo ou não. Então a cartomante disse para que ele não tivesse medo. Falou do amor que lhe ligava e falou também da beleza de Rita. E deixou claro que nada haveria de acontecer, o que tranquilizou Camilo, aparentemente. A senhora restituiu-me a paz de espírito. Vá, ragazzo innamorato. Triste fim dessa história romântica. Camilo, ao chegar na casa de Vilela, deparou-se com a sua amada Rita, morta e ensanguentada ao chão. Foi quando Vilela o pegou pela gola e com 2 tiros de revólver o deixou morto ao chão. E este é o fim dessa trágica história.